Eu sou o Elber Alves Ferreira, aluno do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí, da disciplina de Microbiologia Agrícola, do professor Milton Luiz da Paz Lima. Meu artigo é sobre sobrevivência de Azospirillum brasiliense, células floculadas em alginato e sua inoculação, efeitos sobre o crescimento e produtividade de milho em condições de déficit hídrico. O roteiro da apresentação vai ser de acordo com introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados, conclusões, literatura utilizada pelo artigo. Estresse em culturas, muitas vezes causado por déficit hídrico, tem grandes impactos no crescimento e desenvolvimento. Esses impactos podem limitar o crescimento e produtividade em culturas, fazendo com que haja perdas econômicas na agricultura e em todo o mundo. Azospirillum inoculação melhora o crescimento das plantas sob condições extremas, incluindo estresse hídrico, condições que normalmente não permitem que a planta cresça. Um dos principais problemas na aplicação de azospirillum ou qualquer outro bioinoculante é que as bactérias aplicadas não podem, por vezes, executar esta ou qualquer outra função específica. Os esforços foram dirigidos no sentido do desenvolvimento inoculante de uma formulação com um microambiente adequado. Esse desenvolvimento foi para evitar rápido declínio da população ou durante o armazenamento, antes de usar ou quando aplicada ao solo. Durante as duas últimas décadas, várias formulações experimentais à base de polímeros, à base de aginato, têm sido bem-sucedidos como potencial portadores de bactérias. É bem sabido que azospirillum exibe uma gama de eficientes mecanismos fisiológicos. Entre os diferentes mecanismos fisiológicos adotados pelo azospirillum é a capacidade herdada das suas células para agregar e flocular. Essas células floculadas ou agregadas são geralmente formadas pela modificação de células vegetativas inteiras. As células frequentemente acumuladas parede celular adicional ou material capsular, bem como polímeros intracelulares, tais como PHP. As células ricas em PHP sobrevivem melhor, uma vez que o PHP é utilizado como carbono e fonte de energia sob condições de estresse. Além disso, a floculação proporciona um microambiente que é altamente protetora contra estresse físico e químico. O objetivo deste estudo foi comparar a eficiência de Azospirillum brasiliense MTCC 125 floculada, células com padrão, células cultivadas em condições in vitro e em associação com o milho, em condições de campo. Os resultados revelaram que as células floculadas A brasiliense tiveram maior capacidade de sobrevivência em drageia de alginato e desinfecção do solo após 12 meses de armazenamento em temperatura ambiente. A brasiliense floculada células ofereciam um grau mais elevado de resistência à desidratação em termos de redução na disponibilidade de água, e sua capacidade de sobrevivência foi de 12% maior no solo e 27% superior em relação ao alginato de células cultivadas padrão. A eficiência de adesão à brasiliense células floculadas foi de 54% superior e de 101% superior ao milho, raízes quando em comparação com células de A brasiliense adultos normais. Preparação de células cultivadas e padrão floculadas a cultura inoculante de A brasiliense MTCC 125 foi separadamente as células para colheita crescidas cultura padrão. Os inoculantes foram colhidos a partir de uma cultura de fase crescidas em caldo nutriente por centrifugação a 5.000 rotações por minuto, durante 10 minutos a 30 graus. As células colhidas foram lavadas 3 vezes com volumes iguais. Para evitar a precipitação de sais, os constituintes foram dissolvidos em 10 ml de água destilada e autoclavada em separado. Após a autoclavagem e arrefecimento,
foi adicionado a 940 ml de tampão KPO4 estéril. Fontes de carbono de azoto que inclui ácido e KNO3 foram esterilizadas por filtração e adicionadas individualmente ao tampão. O volume final do meio, feita a 1 litro com tampão de KPO4 e ajustada para um pH de 6,8. A preparação de alginato inoculante frisado foi adaptada a desenvolver 100 ml de suspensão bacteriana obtida depois cultivo em caldo nutriente. Foi misturada sob condições assépticas com alginato de sódio a 2% sob baixa agitação em 30 graus durante 1 hora para misturar todos os ingredientes. A concentração bacteriana dessa fase foi maior, 108 unidades formadoras de colônia. As suspensões bacterianas foram então colocadas em solução salina, esterilizadas, frascos de infusão. As contagens bacterianas foram feitas a partir de grânulos. As bactérias aprisionadas em esferas foram contadas após 10 grânulos. As amostras foram dissolvidas em 10 ml de tampão de fosfato de potássio. Nenhuma multiplicação bacteriana ocorreu sob essas condições. Para facilitar a solubilidade, as contas foram agitadas durante 5 minutos à velocidade máxima. O experimento de desidratação foi realizado de acordo com o método de Bassan, com uma ligeira modificação. Resumidamente, 10 gramas de amostras ou alginato aprisionado grânulos ou solo foram colocados em um filtro de papel mantido numa placa de Petri e seca-se a 40 graus. A água ativada foi medida a 20 graus. Sobrevivência de azospirilo floculada e as células normais em alginato e desinfectado solo. Cada valor representa uma média de 6 repetições. O erro indica padrão de desvio. A capacidade de sobrevivência a longo prazo das células floculadas abrasilenses foi em comparação com células cultivadas em abrasilense padrão e alginato desinfectados solo intervalos mensais. População de todas as culturas, sem distinção de qualquer deles fisiológicas, formas ou material de suporte usados diminuiu gradualmente com a duração de armazenamento. A menor população foi após 12 meses, e elas eram observadas com população de células crescidas em solo padrão desinfectado. Este segundo gráfico mostra a sobrevivência de azospirilo floculada e as células normais em alginato e desinfectado solo durante a desidratação. Cada valor representa a média de 6 réplicas. O erro indica o desvio padrão. A influência da atividade de água sobre a capacidade de sobrevivência de azospirilo floculada e as células normais crescidas em alginato e do solo foram caracterizadas através de representação gráfica do número de células vivas contra a água. Houve uma diminuição proporcional do número de células vivas com uma diminuição na água durante as experiências de desidratação, independentemente do tipo de célula. No entanto, esse decrescimento foi significativamente inferior. No gráfico A, que é espermosfere, e no gráfico B, que é espermoplane, mostra a avaliação do comportamento de colonização normal e floculada azospirillum células de milho. Cada valor representa média de 6 repetições. As células floculadas abrasilenses abrigou 63, 79 e 73% mais população em intervalos de 3, 5 e 7 dias espermosfere em comparação com células cultivadas abrasilenses padrão. No espermosfere, as células floculadas abrasilenses registrou uma população de 5,7 log em comparação com a população de células padrão crescidas. O objetivo deste estudo foi comparar eficiências de azospirilo brasiliense, MTCC 125, floculada, células com padrão, células cultivadas em condições in vitro e em associação com milho em condições de campo. Os resultados revelaram que as células floculadas abrasilienses tiveram maior capacidade de sobrevivência
em dragé de alginato e desinfecção do solo após 12 meses de armazenamento em temperatura ambiente.